Senador mais votado da história de Roraima, Delmário Mota foi um dos relatores do novo Marco Legal da Biodiversidade. Ele conheceu o viveiro do Senado antes da gravação da entrevista e viu como o trabalho desenvolvido ali contribui para reduzir as emissões de carbono da casa. Na entrevista, o senador apontou as virtudes da nova lei da biodiversidade e destacou seu compromisso com a defesa dos povos indígenas. Senador Delmário, a questão dos direitos indígenas, da demarcação das terras indígenas. A gente vem acompanhando uma tentativa reincidente de transferir essa responsabilidade pela demarcação das terras indígenas para o Congresso. Como é que o senhor vê essa iniciativa? César, eu vejo isso aí como um retrocesso, né? Principalmente um retrocesso não só da Constituição de 1988, como do direito adquirido antes dela. Veja você, hoje o Congresso, de uma forma ou de outra, tirando até pelo Senado, mesmo a Câmara Federal, a maioria dos deputados federais e senadores, eles são ligados a grupos econômicos muito fortes. Nós não temos, são poucos os representantes das categorias, digamos assim, da minoria. E, nesse sentido, colocar a demarcação das terras indígenas para o Congresso no mínimo, protelar, mais do que protelar, dá um retrocesso enorme, porque o Executivo é quem deve realmente fazer. Eu acho que o Congresso tem que ser ouvido. Tem que ser ouvido, tem que ter um cuidado, botar um antropólogo, ver se realmente é uma terra tradicionalmente ocupada. Esse zelo é necessário e o Congresso pode participar desse processo. Mas a decisão de você fazer a demarcação, de você homologar a demarcação, eu acho que ela tem que ser como ela é do Executivo. Por quê? César, deixa eu te falar. Em 1500 nós tínhamos aí aproximadamente 3 milhões de indígenas, povos indígenas, nossos povos originais. Bom, de lá para cá, em 1970, 1957, tivemos aí abaixo de 70 mil, quase a total extinção. E agora nós estamos em cerca de 900 e poucos mil, 0,4% da população brasileira. Ou seja, o que permitiu esse crescimento, né, esse reconhecimento dos povos indígenas em quase todos os estados brasileiros? Foi exatamente as terras. Foi oportunizado essas pessoas. Hoje nós temos um patrimônio cultural fantástico nas comunidades indígenas, graças a essas terras que estão aí sendo demarcadas, que foram demarcadas, e tem muitas delas ainda que estão passivas de demarcação, precisa ser demarcada, é preciso avançar para você dar essa condição de vida. Dizer, mas essas terras não são indígenas, essa terra não existe. Todas as terras brasileiras foram indígenas. Agora tem aquelas que tradicionalmente o povo indígena ainda ocupa, e essas devem voltar para a mão dos seus verdadeiros donos. A questão do Estatuto da Mineração, um outro tema também que mexe com a vida dos povos indígenas brasileiros. Como é que o senhor vê essa questão, essa tentativa de se regulamentar a exploração mineral em terras indígenas? Eu vejo isso aí mais uma tentativa de destruição. Veja você, hoje as nossas grandes reservas de água, de mata, a questão nossa hoje, a nossa proteção hoje da Amazônia é graças aos povos indígenas. Tu pode dar uma olhada, em todo o estado onde tem a população indígena, ali está a conservação da natureza. Aí você vai explorar com minério, né, e como quer, com mineradoras, né, sem a participação efetiva da própria população, sem talvez só com a consulta, mas que não seja uma consulta, eles não querem a consulta deliberativa. Então, é mais um golpe que querem fazer e eu, naturalmente, sou contrário a isso. Senador, o Marco Legal da Biodiversidade, uma lei que foi aprovada este ano pelo Congresso e da qual o senhor foi relator na Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu vou pedir para a gente rever agora uma fala que nós utilizamos nas matérias que fizemos sobre aqueles debates, as audiências públicas que antecederam a votação do Marco Legal da Biodiversidade. Vamos rever essa fala. Digamos que vamos encontrar na Amazônia, ou no Brasil, a solução para o câncer. Empresas vão morrer de ganhar dinheiro aí. E lá, o índio, o da comunidade tradicional, que trouxe essa revelação, vai ficar com a migalha. Senador, como o senhor avalia o texto final do Marco Legal da Biodiversidade nessa questão da repartição dos benefícios que o senhor chamou a atenção ali? Bom, eu acho que o projeto que saiu do Senado, ele saiu um projeto de consenso. Claro que o único erro ali para mim foi achar a palavra de dizer que não é povos indígenas e sim população indígena, numa descaracterização dos povos indígenas. Mas quando ele voltou à Câmara, ali ele sofreu modificações substanciais que eu acho que prejudicam. Porque, por exemplo,
ficou só hoje a repartição do benefício só da matéria principal. Só da matéria principal. Então, por exemplo, vamos usar ali uma cápsula de um remédio, né, que ele é feito da carnaúba, aquele revestimento da cápsula. Mas só vai valer o benefício do conteúdo. Aquela cápsula que ela é da nossa biodiversidade, as empresas não precisam pagar. Então é lamentável com isso, porque é uma descoberta que já estava aí. Ela pode não ser a matéria principal, mas ela é coadjuvante, ela é composição, ela é componente daquele produto, e que faz com que aquele produto tenha uma melhor qualidade, o preço seja mais acessível, de ordem que o projeto que saiu da Câmara não pegou a abrangência geral da repartição de benefícios. Senador Theomário, a questão da geração de energia elétrica em comunidades da Amazônia, comunidades mais isoladas, o seu estado, Roraima, com certeza é um dos estados mais isolados. A geração de energia lá basicamente são termoelétricas e energia que vem da Venezuela. Como é que o senhor vê esse modelo? Então, veja você, a energia que nós temos lá, e que Roraima não sofreu esse grande apagão, César, ela veio de Guri, que é da Venezuela. Era aí quase 200 megawatts. Agora, falta da manutenção, a crise que a Venezuela vem passando, enfim, manutenção de rede, isso caiu substancialmente aí para 110, 115. E agora com um risco maior, né, de um corte talvez de 100%. Isso obrigou o governo federal imediatamente a criar algumas termoelétricas. Olha só, a pior energia que você pode ter, a que mais polui, a mais cara e a mais inviável. É realmente hoje o que está dando sustentação energética para o nosso estado. E Roraima precisa se libertar, é um estado rico, né, de natureza, rico de cultura, é um estado de prosperidade, de um povo ordeiro, trabalhador, um povo honesto. Nós temos uma população bem pequena, 500 mil habitantes. Roraima pode ser um grande celeiro de alimentação, principalmente para os países caribenhos. Hoje a Venezuela está no Mercosul, a Guiana Inglesa, então nós podemos fazer ali um polo de desenvolvimento e a Roraima entrar, o estado de Roraima entrar com a produção de alimentos. A Venezuela entra com insumo, mas nós precisamos, a Roraima precisa definir e equacionar essa situação energética. Nós temos aí a União de Tucuruí, ela está paralisada entre Manaus e Amazonas por uma questão com as comunidades indígenas, não é nem as comunidades indígenas, na verdade são ONGs que usam as comunidades indígenas e querem com isso vender dificuldade para acolher a facilidade, porque essa linha ela irá passar exatamente na área que já é do DENIT, né? Na beira da estrada, não atinge, não afeta, não desmata, sabe, não traumatiza, é só realmente uma questão de entendimento. É difícil a gente falar de qualquer assunto ligado ao meio ambiente em Roraima sem chegar na questão indígena, né? Falamos de energia, chegamos nos índios. Eu estou me lembrando de outra questão importante no estado de Roraima, que foi aquela polêmica entre os arrozeiros e os índios Macuxi. Como é que ficou essa questão com a devolução da terra para os índios? Ficou equacionada? Não, aquela ali está pacificada. Agora, o que acontece? O ser humano ele vive num processo de evolução permanente. Então, eu acho que hoje, por exemplo, as comunidades indígenas elas também querem participar desse processo produtivo, né? Mas de forma sustentável. Não com agressão à natureza, não com envenenando a natureza, não matando os pássaros, não secando as fontes, né, de água potável, que é das melhores águas do mundo, que é a nossa água. Então, é preciso que o indígena entre no setor produtivo, mas de forma sustentável, né, usando ali a pecuária, que Roraima tem uma peculiaridade. Por exemplo, lá para criar o gado não precisa desmatar, nós temos a área de campo, né, campo aberto. E você cria de forma extensiva, então é bom de você criar. O peixe, por exemplo. Hoje você tem uma forma no Amazonas, que hoje está tendo um intercâmbio de técnica, de conhecimento entre o estado do Amazonas e o estado de Roraima, que se cria o peixe nos igarapés sem agredir, né? Sem cavar poços, sem nada, usando o mesmo leito do rio. No próprio canal do Igarapé, colocando madeira, né, ali cercando as pontas e tal. É uma forma fantástica, sem nenhuma agressão, muito própria mesmo para as comunidades indígenas. E tem as redes nos lagos, né? Também é outra forma que dá de o indígena participar efetivamente disso. Uma última questão, senador. Nós falamos da regulamentação da extração mineral em terras indígenas, o senhor chamou a atenção por empresas. Agora, eu mesmo estive em Roraima em 91 e vi de perto aquele problema do garimpo em terras indígenas.
naquela época era a Operação Selva Livre da Polícia Federal. Esse problema ele persiste ou ele foi resolvido? O ouro ele sempre foi ele sempre levou a população numa correria, né? Então, como as terras indígenas, elas são umas terras ainda protegidas, onde tem muito ouro, tem a cassiterita, tem o urânio, tem uma série de minérios, e aí isso leva o homem a essas aventuras. E ele o faz de forma predadora, né? Então ele invade, mata, destrói, e fazem isso. E é uma constante fiscalização, tanto da FUNAI, quanto do IBAMA, quanto da Polícia Federal. Então esses órgãos fiscalizadores, esses órgãos até de poder de polícia, vivem numa eterna luta, né? E quando quer que lá surge uma nova pista, eles destroem essas pistas, prende, garimpeiro atira em policial. Essa confusão ela é permanente. Então o índio ele vive eternamente sendo ali, digamos assim, agredido por essa invasão de garimpeiros ali. Senador Theomário, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, o Eco Senado, a sua disposição de vir nos encontrar aqui nos jardins do Viveiro do Senado. Ô César, quem agradece é eu. Eu tive a oportunidade de estar aqui presente nesse lugar maravilhoso, né? Um clima extremamente, um ambiente saudável, um Eco Senado mesmo. Parabéns a vocês, parabéns a toda a equipe e muito obrigado por essa oportunidade.